Minha mãe insiste que eu divida o fundo universitário que meu pai me deixou com meus meio-irmãos. Ela ameaça me expulsar de casa se eu não obedecer, mas eu decidi seguir com meu próprio plano, algo que ela jamais imaginaria. Quando finalmente revelei tudo o que sabia sobre ela, minha mãe foi completamente pega de surpresa. Eu sou uma garota de 17 anos e moro com minha mãe, que tem 43 anos, meu padrasto e meus 2 meio-irmãos. Tenho um meio-irmão, Jonathan, que é 1 ano mais velho que eu, e uma meia-irmã, Emma, que é 2 anos mais nova. Embora moremos na mesma casa e frequentemos a mesma escola, não somos próximos, não temos amigos em comum, e nunca realmente nos conectamos. Minha mãe se casou com meu padrasto após 5 anos de namoro, há 3 anos. No entanto, nossas famílias já moravam juntas há 6 anos, e o casamento foi apenas uma formalidade para mim. Meu pai faleceu quando eu era muito pequena, e nunca tive a chance de conhecê-lo bem. Nunca tive a oportunidade de passar muito tempo com meu pai, e mal consigo me lembrar dele, pois eu era muito jovem quando ele faleceu. Meus pais nunca se casaram, e a família do meu pai não aprovava minha mãe, considerando-a uma pessoa festeira e com uma reputação não muito boa na cidade. Eles viveram juntos por um curto período, mas não oficializaram a união, provavelmente porque os pais dele o teriam deserdado. Meu pai foi diagnosticado com leucemia em estágio avançado aos 27 anos, e quando descobriram a doença, já era tarde demais para qualquer tratamento. Felizmente, ele teve tempo de colocar seus negócios em ordem e conseguiu criar um fundo educacional para mim, garantindo que eu não precisaria me preocupar com o futuro e que minha mãe não teria que se esforçar tanto após sua morte. Eu sempre soube da existência desse fundo, pois os advogados do meu pai me informaram sobre ele desde muito jovem. O advogado dele foi quem ficou responsável por controlar o dinheiro. Quando eu completasse 18 anos, teria o controle total do fundo deixado por meu pai. Por um longo tempo após a morte dele, foi apenas minha mãe e eu, e nos acostumamos a essa dinâmica. Foi então que meu padrasto entrou em nossas vidas, quando eu tinha cerca de 8 anos. Depois de um tempo de namoro, minha mãe decidiu que todos nos mudaríamos para a casa dele. Minha mãe também optou por mudar de cidade, alegando que era muito doloroso continuar vivendo no mesmo lugar onde ela e meu pai haviam se conhecido. Eu nunca conheci meus avós paternos, pois eles nunca se interessaram em me conhecer. De vez em quando, visitávamos os pais da minha mãe, que eram simpáticos, mas a família dela nunca foi muito unida. Quando me mudei para a casa do meu padrasto e seus filhos, eu tinha grandes expectativas. Achei que finalmente teria uma grande família feliz. Tinha muitas esperanças quando era mais jovem, mas, infelizmente, a nova família não conseguiu corresponder a essas expectativas. Eu não os culpo por isso, mas foi bastante decepcionante para mim. Não é que eles não me fizessem sentir bem-vinda ou me tratassem mal, mas havia algo estranho na energia entre nós. Vivíamos na mesma casa, mas nunca realmente nos sentimos como uma família. Nunca consegui me conectar com meu padrasto ou com os filhos dele. E embora vivêssemos juntos, eles nunca fizeram um esforço para me deixar confortável ou para me conhecer melhor. Tentei várias vezes, mas eles nunca pareciam muito entusiasmados com isso. Depois de tentar me aproximar deles por alguns meses, acabei desistindo. Aceitei que éramos mais como colegas de quarto do que uma verdadeira família, e parei de romantizar a situação. Minha mãe, no entanto, vivia uma história diferente. Ela era tratada de maneira completamente distinta por eles, a energia em relação a ela era muito diferente, e realmente a consideravam parte da família. Eu posso estar enganada, mas sinto que parte do motivo pelo qual os filhos do meu padrasto, que eu considero como meus meio-irmãos, e ele próprio estavam tão dispostos a incluir minha mãe e criar uma atmosfera de família feliz ao redor dela, enquanto me excluíam, estava relacionado ao contraste com a ex-esposa do meu padrasto. Embora eu nunca a tenha conhecido pessoalmente, ouvi bastante sobre ela. Dizem que ela era vista como uma verdadeira oportunista, que deixou meu padrasto quase sem um centavo após o divórcio. Ele teve que reconstruir sua vida do zero e para piorar, ainda precisou cuidar dos filhos sozinho, já que a mãe deles desistiu da custódia e os abandonou para seguir com seu novo amante logo após o divórcio. Encontrar uma mulher como minha mãe, que era o oposto completo da ex-esposa dele,
provavelmente foi uma bênção para todos eles. Mas para mim, eu me sentia completamente fora de lugar nesse cenário. Apesar de me referir a eles como meio-irmãos por consideração ao meu padrasto, na realidade, não temos nenhum laço de sangue, e essa falta de conexão sempre foi evidente. Era como se eu fosse uma peça desnecessária, um acréscimo que ninguém realmente queria. E essa sensação de exclusão, embora difícil de explicar com exemplos específicos, era algo que eu sentia o tempo todo. Minha sensação de exclusão era baseada apenas em vibrações e energia, mas eu sempre tive a impressão de que, apesar de ser considerada parte da família, na realidade, eu não fazia realmente parte dela. Meu único consolo era pensar que talvez eu estivesse exagerando, e era isso que eu repetia para mim mesma sempre que as coisas ficavam difíceis. Pode parecer estranho, mas eu me sentia um pouco enciumada, porque parecia que minha mãe finalmente tinha encontrado seu lugar, sua família, enquanto eu ainda estava de fora. Com o passar dos anos, comecei a ficar ressentida com todos eles, como se eu tivesse sido deixada para trás. Nunca falei sobre isso com ninguém, porque sempre parecia mesquinho e sem sentido. Não queria causar um drama desnecessário, então guardei tudo para mim. Embora eu não estivesse bem com a situação, acabei aceitando que era assim que a vida seria para mim. Eu estava me sentindo tranquila com a situação até que, alguns dias atrás, algo aconteceu. Nas últimas semanas, eu estava pesquisando faculdades, pois me formaria em poucos meses e precisava começar a enviar minhas inscrições. Não estava preocupada com o dinheiro, já que, como mencionei, minha mãe sempre me disse que havia um fundo reservado para mim, deixado por meu pai, e era isso que eu planejava usar. No entanto, alguns dias atrás, minha mãe disse que precisava conversar comigo sobre algo muito importante. Ela me explicou que meu padrasto não havia conseguido economizar dinheiro suficiente para que seus filhos fossem para a faculdade. Por isso, ela queria que eu ajudasse a família, permitindo que meus meio-irmãos também usassem o dinheiro do meu fundo universitário. Jonathan, meu meio-irmão, havia tirado um ano sabático e estava prestes a começar a faculdade ao mesmo tempo que eu, e foi sobre isso que a conversa realmente girou. Legalmente, minha mãe não podia controlar os fundos, pois no testamento de meu pai estava claramente estipulado que somente eu teria controle sobre onde gastar o dinheiro após completar 18 anos. E sendo honesta, eu não queria dividir o dinheiro com meus meio-irmãos. Para começar, eu não os considerava minha família, e tenho certeza de que eles também não me consideravam parte da deles. Em segundo lugar, mesmo que eu não acabasse usando todo o valor que meu pai guardou para mim, eu ainda gostaria de manter o dinheiro para mim. Esse tipo de dinheiro poderia realmente me ajudar a ter uma vantagem inicial na vida, como conseguir meu próprio apartamento e outras coisas essenciais, até que eu começasse a ganhar meu próprio sustento. Além disso, eu já havia economizado bastante, pois frequentei uma escola pública em vez de uma particular, o que significava que minha mãe não precisou gastar nada com minha educação até agora. Eu também era uma aluna excelente, então esperava conseguir uma bolsa de estudos para qualquer faculdade que eu decidisse estudar. Dinheiro nunca foi uma preocupação para mim, mas agora que eu estava ficando mais velha e prestes a completar 18 anos em alguns meses, comecei a pensar em economizar e garantir minha independência. Por isso, a ideia de dar parte do meu fundo para meus meio-irmãos não parecia ser uma boa decisão. Disse à minha mãe que não compartilharia esses fundos com eles, pois não achava necessário. Se Jonathan realmente quisesse ir para a faculdade, ele poderia fazer o que milhões de jovens fazem: conseguir um empréstimo estudantil. Minha mãe não gostou da minha resposta e disse que eu estava sendo egoísta. Eu não discordei da minha mãe. Eu estava realmente sendo egoísta, mas não via nada de errado nisso. Em vez de discutir, apenas disse a ela que sim, eu estava sendo egoísta, e isso era completamente aceitável, pois não considerava meus meio-irmãos como parte da minha família. Foi nesse momento que minha mãe começou a gritar comigo, acreditando que o que eu havia dito era uma ofensa grave. Levei alguns segundos para processar o fato de que ela estava perdendo a cabeça simplesmente porque eu havia falado a verdade e deixado claro que não via meus meio-irmãos como família. A hipocrisia era absurda. Por um lado, a família me tratava como uma estranha nos últimos 8 anos, e minha mãe nunca pareceu notar ou se percebeu, simplesmente não se importou.
Mas, quando chegou a minha vez, eu era obrigada a considerá-los como família e tratá-los dessa forma, sem motivo algum. Tentei falar com ela calmamente, sem levantar a voz, mas não adiantou. Ela já estava me atacando, chamando-me de ingrata e outras coisas. Esperei pacientemente até que ela terminasse de gritar comigo e então disse que ela podia gritar o quanto quisesse, mas isso não mudaria minha opinião. A única coisa que gritar comigo iria conseguir era me afastar ainda mais e me fazer sentir menos vontade de ajudá-los. Minha mãe finalmente se acalmou um pouco depois que eu disse isso, e pensei que talvez, enfim, pudéssemos ter uma discussão racional, onde eu pudesse expressar meus sentimentos. Mas isso foi ingenuidade da minha parte. Eu havia esquecido que, naquela casa, meus sentimentos não importavam absolutamente nada. O que realmente importava era a felicidade da minha mãe, do meu padrasto e dos meus meio-irmãos. Minha felicidade nunca foi uma prioridade para eles. Depois que minha mãe se acalmou, ela me disse que eu tinha uma semana para decidir, mas que, após esse prazo, ela seria forçada a me expulsar de casa. No início, pensei que ela estivesse brincando, pois isso parecia simplesmente ridículo. No entanto, ela afirmou que não estava brincando. Como meu aniversário estava chegando em menos de um mês, ela logo não estaria mais legalmente obrigada a me deixar viver com eles, já que eu não seria mais menor de idade. Então, se eu não concordasse em compartilhar o fundo universitário que meu pai criou especificamente para mim com meus meio-irmãos, eu estaria fora de casa e completamente por conta própria. Eu mal conseguia acreditar que minha própria mãe diria algo assim e me colocaria em uma posição tão difícil por causa dos meus meio-irmãos, quando, afinal, eu sou sua filha biológica. Ela me disse para pensar cuidadosamente, pois essa decisão poderia me custar tudo. Em seguida, saiu da sala, me deixando lá, tentando processar o que ela havia acabado de dizer. Foi incrivelmente insultante ser tratada dessa forma pela minha própria mãe. Naquele dia, decidi que sairia daquela casa, não importava o custo. Comecei a fazer planos, conversando com meus amigos e pedindo ajuda para encontrar um apartamento para mim, porque estava determinada a me mudar no dia do meu aniversário de 18 anos. Contei aos meus amigos tudo o que minha mãe havia dito e expliquei a urgência da situação. Sabia que, quando completasse 18 anos, receberia todo o dinheiro e, finalmente, teria o controle sobre onde e como gastá-lo. Eu teria que me ater a um orçamento e escolher meu curso universitário com muito cuidado, mas isso valeria a pena, pois significava que, pelo menos, eu poderia sair de casa e viver por conta própria, em vez de suportar a convivência com minha família ou forçá-los a me tolerar. Após aquela conversa com minha mãe, ficou mais claro do que nunca que eu não era bem-vinda naquela casa e que, durante todos esses anos, havia sido colocada em segundo plano. Percebi que não estava exagerando em minhas percepções, na verdade, eu poderia até ter subestimado a situação. Dias se passaram, e uma amiga me contou que havia conversado com sua prima, que também estava se candidatando às mesmas faculdades que eu, pois tínhamos interesse no mesmo campo. A prima dela planejava morar em um apartamento, pois queria ser independente. Minha amiga sugeriu que eu entrasse em contato com ela, para que, caso fossemos para a mesma faculdade, pudéssemos alugar um apartamento juntas e morar lá. Achei a ideia excelente e entrei em contato com a prima da minha amiga quase imediatamente. Conseguimos resolver tudo, e eu também contei a ela a respeito da minha situação. Ela foi muito empática, e pude perceber que era uma pessoa legal, com quem eu me daria bem. Com isso, essa parte estava resolvida. A única preocupação que restava era onde eu moraria até o início da faculdade, já que ainda faltavam alguns meses. No entanto, essa questão foi rapidamente solucionada, pois meus amigos me ofereceram a possibilidade de morar com eles até que a faculdade começasse. Embora fosse uma bagunça e um plano arriscado, eu estava disposta a seguir em frente, pois qualquer coisa seria melhor do que continuar morando com minha mãe e aquelas pessoas. Depois da briga com minha mãe, a situação em casa se tornou insuportável. Não foi horrível no sentido de que estavam me tratando abertamente mal ou me torturando, mas o que fizeram foi ainda pior, me humilharam. Todos se uniram contra mim e agiram como se eu fosse a criatura mais desprezível que existia. Sempre que eu entrava em uma sala, todos paravam de falar imediatamente e se retiravam para seus quartos.
Eles me lançavam olhares de reprovação o tempo todo e se recusavam a falar comigo, como se eu tivesse feito algo terrivelmente errado. Foi uma experiência profundamente humilhante. Eu sentia uma vontade urgente de fugir, pois me sentia terrivelmente mal. E embora tenha demorado um pouco para organizar algo, finalmente decidi que, assim que meus amigos estivessem prontos para me acolher, eu deixaria aquele lugar. No dia em que minha mãe falou comigo novamente, perguntando se eu havia mudado de ideia, decidi contar a verdade e em seguida, partir. Disse a ela que não tinha mudado de ideia e que, na verdade, estava decidida a sair de casa. Falei que a forma como ela e sua família me trataram na última semana foi nada menos que psicótica e que eu não aguentava mais. Expliquei que já tinha conversado com alguns amigos e queria morar com eles até o início da faculdade. Disse também que não queria mais vê-la e que ela estava livre para me expulsar, pois isso não faria diferença para mim. Eu já tinha um plano em mente, então não fiquei surpresa quando minha mãe começou a gritar novamente, dizendo que eu precisava sair de casa, pois aquele não era lugar para pirralhos egoístas e ingratos como eu. Saí de casa sentindo um alívio imenso e, para ser honesta, fiquei feliz por me despedir deles. Mas esse não foi o fim do meu plano. Durante o tempo que passei sozinha no meu quarto, comecei a pensar em como me vingar da minha mãe. Desde que ela se casou com meu padrasto, minha vida mudou, e não de uma maneira boa. No entanto, ela parecia não se importar com isso, pois estava feliz com sua nova família. Eu tentei ser feliz por ela e reprimi meus próprios sentimentos sobre a situação, mas agora ficou claro que ela realmente não se importava comigo. Seus enteados eram mais importantes para ela do que eu. A maneira como ela me tratava me fazia sentir um lixo, e decidi que não deixaria isso passar sem resposta. Por isso, assim que saí de casa, decidi expor tudo e deixar que todos soubessem que tipo de pessoa minha mãe realmente era. A única razão pela qual esperei uma semana antes de sair de casa e falar sobre suas exigências absurdas foi para garantir que ela não tivesse mais nenhum tipo de acesso a mim. Eu queria evitar ouvir qualquer tipo de comentário sobre o quanto ela estava decepcionada comigo ou algo assim, porque sabia que ninguém em sã consciência apoiaria as coisas que ela me disse. Uma vez que me mudei para a casa de um amigo, decidi que iria para a internet e faria uma postagem sobre minha mãe. Escrevi sobre o incidente que aconteceu, detalhando como minha mãe gritou comigo porque eu me recusei a contribuir com o fundo universitário dos meus meio-irmãos. Também mencionei que nenhum deles jamais me tratou como parte da família, mas isso nunca parecia incomodar minha mãe. Só se tornou um problema quando eu fiz o mesmo com eles. Falei sobre os padrões duplos e como ela praticamente me esqueceu quando começou a viver com sua nova família. Eu ainda escrevi que a considerava uma das pessoas mais egoístas que eu conhecia, por causa de como ela se comportou comigo apenas porque eu disse não a algo completamente absurdo. Qualquer pessoa na minha posição teria feito o mesmo, já que o dinheiro do qual ela estava falando foi deixado especificamente para mim pelo meu pai, e não para ser usado por mais ninguém. Eu não achava justo que ela exigisse que eu compartilhasse com pessoas que nunca me fizeram sentir parte da família. Eu poderia até ter considerado compartilhar o fundo se meus meio-irmãos tivessem sido legais comigo em algum momento, mas isso nunca aconteceu. Eu estava realmente frustrada e despejei toda a minha frustração naquela postagem. Sabia que isso impactaria negativamente minha mãe, já que eu tinha muitos seguidores, incluindo amigos do meu pai e seus filhos. Mas, naquele momento, eu simplesmente não me importava, queria apenas expor a verdade. Ela sempre disse que foi minha única fonte de apoio e felicidade ao longo da vida, já que meu pai faleceu cedo e meus avós paternos nunca mantiveram contato comigo. Minha mãe foi minha primeira e mais importante amiga. Então, quando ela escolheu meus meio-irmãos em vez de mim, senti isso como uma grande traição. Fiquei profundamente magoada e só queria tirar tudo da minha cabeça, sem me preocupar com as consequências. Então, fiz a postagem, e exatamente o que eu esperava aconteceu. Recebi várias mensagens da minha mãe, dizendo que eu havia arruinado sua vida, porque todos haviam visto o post, e ele foi compartilhado inúmeras vezes. Minha mãe era muito popular entre seu círculo de amigos, então não foi surpresa que as pessoas estivessem apenas esperando uma desculpa para fofocar sobre ela, e eu acabei fornecendo isso de bandeja.
Ela tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendi nenhuma das chamadas, e também ignorei todas as mensagens de texto. Eu estava simplesmente desolada, e esperava que fazer aquela postagem me faria sentir menos chateada. No entanto, as mensagens que minha mãe me enviou depois disso só me fizeram sentir pior sobre minha decisão. Pelas mensagens, pude perceber que ela estava realmente arrasada com o que aconteceu. Ela nunca esperou que eu fizesse algo assim, especialmente porque ela sempre acreditou que me criou para ser gentil e compassiva. Mas eu estava agindo de forma completamente oposta ao que ela esperava. Minha mãe nem conseguia acreditar que eu era sua filha. Ela começou a me dizer que, se meu pai estivesse vivo para ver esse lado vingativo e malicioso em mim, ele ficaria terrivelmente desapontado e talvez nem quisesse ser meu parente. Isso realmente me abalou, e comecei a sentir como se estivesse fazendo algo horrível. Comecei a repensar tudo, e é isso que me trouxe até aqui. Agora, nem sei se estava certa em não querer compartilhar meus fundos com meus meio-irmãos. Não sei se devo tentar consertar as coisas com minha mãe e os outros, porque não tenho certeza se consigo encará-los depois do que fiz. Mas também não posso ignorar que isso pode ser uma tentativa muito inteligente de me manipular, e se for, devo admitir que está funcionando. É por isso que preciso da ajuda de vocês, porque agora que todos conhecem os fatos, posso finalmente chegar a uma conclusão. Fui egoísta por me recusar a compartilhar meu fundo universitário com meus meio-irmãos? Fui cruel ao fazer aquela postagem sobre minha mãe? Já se passaram alguns dias desde a minha postagem e, primeiramente, muito obrigada por todas as respostas e mensagens gentis que recebi. Elas realmente me ajudaram a me sentir melhor sobre mim mesma e sobre o que fiz. Acho que precisava disso para ver as coisas como elas realmente são. Eu estava prestes a dar outra chance à minha mãe, apenas porque queria acreditar que ela ainda tinha algo de bom dentro de si e que não era uma pessoa má. Mas que tipo de mãe diz e faz as coisas que ela fez? Simplesmente não é uma boa pessoa, e é hora de eu aceitar isso, em vez de tentar lutar contra essa realidade. Então, bloqueei minha mãe para garantir que ela não conseguisse entrar em contato comigo novamente. Eu sabia que, se ela mandasse outra mensagem, seria apenas para tentar me manipular ou para me convencer a remover a postagem. Não quero apagar o post, quero que ele permaneça até que ela me peça desculpas. Ela sabe onde estou, pois a mãe do meu amigo lhe disse que eu estava morando com eles, então minha mãe sabe como me encontrar. E apesar de saber onde me encontrar, se minha mãe não fizer nenhum esforço para me procurar, vou tomar isso como um sinal de que ela realmente não se importa comigo e que o que importa mais para ela é sua própria reputação. Já se passaram 2 semanas desde que me mudei para a casa do meu amigo, após sair da casa do meu padrasto. Desde que fiz a postagem, não tive absolutamente nenhum contato com minha família. Fui à escola alguns dias e encontrei Emily algumas vezes, mas ela apenas me lançou um olhar desagradável e fingiu que eu nem estava lá. Isso não me surpreendeu, considerando que minha família é praticamente especialista em fingir que eu não existo, algo que já fazem há 8 anos. Provavelmente, agora ficou ainda mais fácil para eles. De qualquer forma, minha mãe finalmente veio me visitar ontem à noite. Ela chegou carregando um saco plástico preto, do tipo que as pessoas geralmente usam para o lixo, e o jogou na sala, dizendo que ali estavam todas as minhas coisas. Foi bastante insultante que ela tenha usado um saco de lixo para embalar minhas coisas. E foi ainda mais insultante quando ela despejou tudo no chão da sala, deixando-me para recolher minhas coisas enquanto minha amiga e seus pais assistiam a tudo. Fiquei escandalizada, e eles claramente não gostaram do comportamento da minha mãe. Decidiram confrontá-la, dizendo que, considerando o fato de eu ser sua única filha, ela deveria ter mais compaixão, em vez de me tratar tão mal. Eles realmente a repreenderam, mas minha mãe não aceitou bem. Respondeu friamente que eles não tinham o direito de criticar suas técnicas de criação, especialmente quando estavam abrigando uma delinquente como eu. Quase caí na gargalhada quando ela disse isso, porque estava longe de ser uma delinquente, na verdade, eu era uma aluna exemplar, e ela sabia disso. Quase mencionei isso, mas não precisei, graças à minha amiga, que me defendeu. Minha amiga disse à minha mãe que estava grata por seus pais não serem nada como ela e por terem um coração.
Isso acabou se transformando em uma pequena discussão, após a qual minha mãe ficou muito irritada e foi embora. Fiquei extremamente grata à minha amiga por me defender. Os pais dela também me defenderam, e embora eu ache que não era realmente necessário, fiquei extremamente feliz por isso. Esta foi provavelmente a primeira vez na minha vida que alguém lutou por mim, e foi algo muito tocante. De qualquer forma, não acredito que minha mãe voltará tão cedo, pois depois da recepção que recebeu ontem, duvido que ela tenha coragem de aparecer por aqui novamente. E sinceramente, espero que não apareça, pois estou cansada do drama e quero seguir em frente com minha vida, começando um novo capítulo. Mas não posso fazer isso se ela continuar aparecendo repetidamente. Por isso, peço a Deus para que essa tenha sido a última vez que tive que lidar com ela. Olá, pessoal! Faz um tempo que não nos falamos, e eu estive sumida por alguns meses. Mas vocês não podem me culpar, estive ocupada me candidatando a faculdades e trabalhando duro para garantir uma bolsa de estudos em uma boa instituição. Todo o esforço valeu a pena. Agora estou estudando na minha escola de primeira escolha e seguindo o plano que criei alguns meses atrás. A prima da minha amiga, que também se candidatou às mesmas faculdades, foi aceita, e vamos alugar um apartamento e morar juntas. Ela é uma garota muito doce, e o fato de ser prima da minha amiga é um bônus, pois assim consigo manter contato com todos. Os últimos 2 meses foram muito difíceis para mim emocionalmente, mas meus amigos me ajudaram a passar por tudo isso. Não posso expressar o quanto sou grata por ter pessoas assim na minha vida. Conheço muitas pessoas que, como eu, têm pais e famílias terríveis e dependem dos amigos para apoio emocional. Eu tentei evitar isso até agora, mas agora que sei até onde meus amigos estão dispostos a ir por mim, sinto que eles são minha verdadeira família. Sempre serei grata por tudo o que fizeram por mim. É engraçado como minha própria mãe nem se deu ao trabalho de me mandar uma mensagem desde que me mudei. Ela nem se importou que eu a desbloqueei e poderia realmente falar comigo. Isso mostra o quanto ela se importa. Mas vocês e meus amigos me disseram para ter fé em mim mesma, e estou muito feliz por isso. É incrível como pessoas que eram estranhas na internet fizeram mais por mim do que minha própria mãe. De qualquer forma, isso tudo está no passado agora. Estou ansiosa para este novo começo e muito animada com o que o futuro reserva. A protagonista agiu com coragem e determinação ao enfrentar uma situação familiar difícil. Em vez de ceder à pressão, ela optou por preservar sua dignidade e bem-estar, decidindo não compartilhar o fundo universitário que era exclusivamente seu. Essa escolha, mesmo que significasse romper laços com sua mãe, evidenciou sua disposição para lutar pelo que era justo. Ao expor a verdade e buscar apoio em seus amigos, ela demonstrou uma força interior e uma maturidade notável, refletindo um forte senso de autovalorização e resiliência. Mas e você? O que você teria feito nessa situação? Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Nos vemos em breve.